Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Hoje, no nosso destaque da entrevista, Adalberto Maciel, na nossa pauta Propriedade Intelectual e os Municípios. Seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. TV Petrópolis ao vivo no Instagram. Seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento, seja bem-vindo à TV Petrópolis. Hoje, no programa Ciência em Movimento, entrevista com Adalberto Maciel. Vamos falar sobre a propriedade intelectual e os municípios. Adalberto Maciel é Rego Maciel Neto, é advogado público federal, é pesquisador, com mais de 17 anos de experiência em assessoria e consultoria jurídica de políticas públicas, gestão pública, ciência, tecnologia, educação e inovação, propriedade intelectual, tendo ocupado diversas posições estratégicas nessas áreas. Foi diretor de políticas regulatórias da Secretaria de Regulação e Supervisão de Educação Superior do MEC, atuou na Casa Civil da Presidência da República, na condição de subchefe adjunto, substituto do subchefe de análise e acompanhamento de políticas governamentais. No Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, foi assessor consultor jurídico, a posição na qual liderou um grupo de trabalho responsável pelo regulamento do Marco Legal de Inovação. Advogado formado pela Federal de Pernambuco, especialista em defesa na concorrência da FGV São Paulo, mestre em análise econômica e direito pela Universidade Católica de Brasília, mestrado na Columbia University em Nova York. É atualmente membro da equipe de alto desempenho especializada em licitações, contratos, da Procuradoria-Geral Federal, órgão da Advocacia Geral da União. Adalberto, seja bem-vindo ao nosso programa, né? Nós que nos conhecemos recentemente num curso de inovação, aliás, um curso maravilhoso, parabéns. Vamos falar um pouco sobre a propriedade intelectual e os municípios. Seja bem-vindo, Adalberto. Bom dia, Márcio, muito obrigado. É um prazer estar aqui nesse programa, no Ciência em Movimento. O Adalberto, a gente vai falar um pouco sobre propriedade intelectual, que é um tema muito assim, em voga hoje, e os municípios, né? Fazer essa correlação, porque geralmente a gente fala de propriedade intelectual para as empresas, para as grandes empresas. Hoje, com o novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, inclusive, né, o curso você e outros ofereceram lá em Maricá, que foi um curso muito, muito legal. A gente falou muito sobre essa questão de propriedade intelectual e os municípios. Os municípios, dentro desse novo marco legal, podem se beneficiar dessa regulamentação da propriedade intelectual. Então, já para a gente começar assim, esquentar e nosso público possa entender também essas questões, o que é a propriedade intelectual e
para que ela serve? Muito, muito bom, Márcio. Esse tema é muito interessante. Eu acho que é um tema assim que não pode ser mais atual. É muito importante a gente entender que é muito comum se falar em que vivemos hoje na era do conhecimento, né? E a propriedade intelectual é justamente a proteção jurídica das criações do intelecto humano. Então, o exemplo clássico é das invenções que são protegidas por patente, os livros, as obras artísticas, né? Então, essa é a ideia básica da propriedade intelectual. E a importância da propriedade intelectual hoje em dia é muito grande. Eu trago dois exemplos muito fortes da relevância da propriedade intelectual. Hoje se mede o principal indicador dos países mais inovadores do mundo. Como é que se é medido? O principal indicador é o número de patentes publicadas. Então, os países como China e Estados Unidos, que disputam a ponta da inovação, do desenvolvimento, estão o quê? Produzindo o maior número de patentes. Outro exemplo que é muito forte é que hoje, das 10 maiores empresas do mundo, mais valiosas do mundo, 8 delas são empresas tecnológicas, em que o patrimônio dela é basicamente propriedade intelectual. E a gente está falando aí da Apple, da Google, da Microsoft, que não tem mais hoje estoques, grandes reservas de petróleo, não, que basicamente tem proteções de criação intelectual, que a marca, as patentes, toda a tecnologia envolvida, o segredo industrial, tudo isso. Então, esse é fundamental, esse é um tema fundamental, tanto pela perspectiva das empresas, como pela perspectiva do município, que o município deve botar a sua atenção para isso. Adalberto, hoje em dia, assim, quando a gente fala de propriedade intelectual, efetivamente, quais são os tipos de propriedade intelectual? O que a gente pode proteger? Qual a necessidade de se proteger a produção intelectual? Muito, muito bem, Márcio. É muito interessante para o ouvinte entender. A propriedade intelectual hoje em dia ela vem crescendo cada vez mais. Cada dia se cria um novo tipo, tá? Então eu vou mencionar alguns e daqui a pouco amanhã já está criado um novo. Por quê? Porque, por essência, são criações e criações não podem ser classificadas de forma rígida. Então o tempo todo tem coisa nova. Então nós temos os tipos tradicional, que é que são aplicados à área de negócios comerciais, industriais, são chama-se propriedade industrial, que o exemplo clássico são as patentes, os desindustriais, as marcas. Muito bem. E, por outro lado, do outra perspectiva, tem a proteção aos direitos autorais. São as criações artísticas, musicais, as expressões artísticas em gerais que têm essa proteção. E dentro da proteção de direitos autorais também há uma proteção muito importante, que é a proteção de programa de computador, os softwares, que são protegidos também por direitos autorais. E hoje nós temos uma terceira categoria que se convencionou chamada de proteção sui generis, ou seja, que não tem característica nem de um nem de outro, por isso chama sui generis, que são a topografia de circuito, tá? Os cultivares, que são novas espécies ou gêneros de plantas cultivares que ganham, e o conhecimento tradicional, que também está sendo protegido por meio da propriedade intelectual. Assim, qual é a racionalidade de você proteger a inovação através da propriedade intelectual? Porque tem uma linha também aí muito grande de você deixar aberta a invenção. Né? Então, qual seria a racionalidade econômica e social para, de certa maneira, proteger a produção intelectual? Olha, Márcio, essa pergunta é muito boa, porque essa discussão ela é de ontem, de hoje, e será de amanhã. É um tema que é um dilema que toda a sociedade moderna enfrenta. A questão do paradoxo, chama-se o paradoxo da informação. A informação, ou o conhecimento, vou chamar assim, tem um custo de produzir para quem produz, a empresa, o indivíduo, ou mesmo um município, uma instituição pública, uma universidade. Tem esse custo. E a partir do momento que foi produzido, quanto menos pessoas souberem daquela informação, daquele conhecimento, mais valiosa essa informação. Vamos pensar que uma forma de fazer uma nova pesquisa, quanto menos pessoas souberem, mais valiosa é esta informação. Por outro lado, pela perspectiva da sociedade, a sociedade quer ter acesso o máximo possível de informação, ao menor custo possível. Então, o que é que nós temos? Um dilema entre o indivíduo, a empresa, a instituição, o Estado, que produz informação e incorre no custo, e
a sociedade que quer ter acesso à informação, mas e quer pagar o menor custo possível. Nesse balanço, vem a propriedade intelectual, que justamente assegura ao criador, o inventor, o produtor, o uso exclusivo, né, a titularidade exclusiva daquela propriedade intelectual, certo? Porém, por um tempo. Numa patente, estamos falando de 20 anos, dependendo do outro tipo, pode ser menos de 15 anos, e com isso ele tem a possibilidade de recuperar os custos que ele incorreu, ou quer dizer, ele gastou, para produzir aquela invenção, aquele conhecimento, ou aquela obra artística, né? E no caso de um livro, por exemplo, que são 70 anos até a morte do autor, depois da morte do autor. Então, são essa que chama-se a racionalidade da propriedade intelectual. Roberto, a gente tem um novo marco de ciência, tecnologia e inovação, que abriu uma série de possibilidades para o Estado. E quando eu falo Estado, eu falo federação, os estados e os municípios, que é um ponto que eu tenho destacado muito no programa, e foi tema aí do meu livro, Inovação, a Ciência e Tecnologia no Interior do Estado do Rio de Janeiro. Como que os municípios eles vão poder se apropriar desse novo marco legal de ciência e tecnologia, em particular com essa questão da propriedade intelectual. Mas a gente vai conversar sobre isso depois dos comerciais. Fique com a gente volta já. Não sei se o Michel, acho que não. Bom, então vamos continuar, já que a gente não fez o break aí do intervalo, vamos lá. Né? Bom, a gente está falando aí sobre o marco legal de ciência e tecnologia, e aí como é que esse marco ele atua em cima dos municípios? Né? Como é que ele ressignificou a propriedade intelectual para os municípios? É uma nova forma dele oferir receita, uma nova forma dele vender até produtos e serviços com inteligência. Como é que esse novo marco abriu essas possibilidades de propriedade intelectual para os municípios? Muito bom, Márcio. Esse marco, tanto falado, né, o novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação, né, que popularmente conhecido, estamos falando da Lei 13.243 de 2016 e o decreto que a regulamentou, que é o decreto 9283 de 2018. Mas não só esse marco, mas eu chamo a atenção para a emenda constitucional que criou, que fala do sistema de inovação e que o mais importante, eu chamo a atenção, conferiu competência para os municípios, tanto concorrente quanto legislativa, na área de inovação. E isso é fundamental. Então, o município hoje passa a ter competência concorrente junto com os estados e junto com a União de legislar sobre inovação. E eu vou dar um exemplo muito concreto do que isso significa para o município. O município pode ter hoje sua própria lei de inovação. Nós temos a Lei de Inovação Federal, que é a Lei 10.970 de 2004, e os estados podem ter sua lei de inovação, e muitos estados já têm, como o estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo, e os municípios podem editar sua própria lei, que trazer e adequar as previsões legais para as suas questões locais. Então, isso é muito importante no marco legal. Falando dessa questão, eu trago a importância do marco legal sobre a propriedade intelectual para o município, porque os municípios e suas entidades públicas, vamos falar das ICT, se o município tiver um laboratório, tiver uma universidade pública, tá bom? Ele tem... O que o marco legal exigiu das ICTs? Exigiu que se crie uma política de inovação. E o que é tão importante dessa política de inovação? Um dos itens fundamentais que a lei, o novo marco legal exige, é que nessa política de inovação se estabeleça os critérios de gestão da propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Tá? Então, o que a gente está falando? O marco legal veio para reforçar muito o que a lei de inovação anterior já previa, que era a criação e a difusão de tecnologia, difusão da tecnologia, criação. Isso é muito importante para a nossa sociedade, como eu falei, a questão do conhecimento, desenvolvimento da tecnologia. E aí nós temos previsões específicas em que o município pode autorizar cessão ou licenciamento dessa tecnologia, e aí quando a gente fala de cessão, a gente fala da venda da tecnologia, ou licenciamento, a gente fala o uso, o aluguel, né, no popular, o aluguel dessa tecnologia, por um lado. O marco também traz a possibilidade de um município
adquirir por cessão do particular essa tecnologia ou licenciar, alugar para usar essa tecnologia. E também, e aí a gente vai ver as séries de hipóteses relacionadas à propriedade intelectual, quando o município pode também, quando adquirir, fizer compra pública de inovação, permanecer, ser titular dessa propriedade intelectual e, com isso, abrir para a sociedade ou guardar e utilizar de forma estratégica, claro, porque se estamos falando de um elemento muito importante do município, ele não deve abrir, mesmo que seja interesse da sociedade, não deve abrir dessa forma para não perder o valor. Por outro lado, o município pode, dependendo de uma aquisição, também não ficar com a propriedade intelectual e a empresa que está em parceria estratégica com o município ficar com a propriedade intelectual. Porém, o município pode gozar do quê? Do uso dessa propriedade intelectual. E aí, assim, eu não quero, para dar um exemplo concreto para vocês, imagina que, no caso do município, quando for fazer compra, vamos supor, está todo mundo falando agora da licença da vacina da Covid, né? Então, é muito difícil, não só para o município, para o Brasil, né, e para os estados em todo, negociar com essas empresas, ficar com a propriedade intelectual da vacina da Covid. É praticamente impossível. Mas o que você pode fazer, pelo menos, licenciar o uso para reduzir o custo da produção individual. Esse é só um exemplo, claro. Eu uso esses exemplos para deixar mais claro para quem está nos ouvindo. A gente geralmente fica, quando fala de inovação e quando dá exemplos na área de inovação, a gente está sempre preocupado com os grandes projetos, né? Então, é a vacina do Covid, o caça, gripe, normalmente isso assim, são grandes projetos que a gente associa claramente à inovação, vamos dizer assim. Mas quando a gente vai para o município, é claro que o município não vai comprar um caça-gripe, o município não vai, eventualmente, né, pode ser que sim, comprar uma solução de uma vacina de Covid, assim, nessa linha. Mas, assim, o que poderia ser, assim, de uma possibilidade de inovação para o município? Seria na área agrícola do município, na área de transporte? O que poderia se tornar uma inovação para o município? Muito bem, Márcio. Realmente, a gente, quando a gente fala de inovação, né, a gente tenta usar os exemplos assim, mais assim, extremos, que mexem com a imaginação popular, né? A vacina da Covid, o lançamento do Homem à Lua, e essas coisas grandiosas. Mas a inovação não é só isso. A inovação é sempre pela perspectiva de quem está observando. Isso que é importante. Então, os municípios têm muito espaço para inovar. E aí a gente pode estar falando na área agrícola, dependendo das condições do lugar, quais são as soluções de inovação em relação, vamos supor, eu acho que a gente lembrar até do curso que a gente trabalhou, a questão de soluções de defensivos agrícolas não tóxicos, que podem se adequar unicamente, né, peculiarmente, à situação de Maricá. Você está pensando do quê? Num solo especial, de uma geografia especial. Então, isso é uma inovação importante. A gente falando também a gente falou muito de imóveis, quando a gente está falando de sustentabilidade e imóveis inteligentes, sustentáveis, quando pensar em fazer uma reforma ou um novo prédio, vamos dizer, de uma unidade escolar, qual tecnologia utilizar, um conjunto de tecnologias para utilizar que possam assegurar para aquele imóvel, naquelas condições, tem um maior índice de sustentabilidade. E aí a gente está falando de aplicação de diversas tecnologias ao mesmo tempo num específico lugar. E isso sim pode ser, com certeza, muito inovador. E há soluções muito inovadoras que fornecedores locais ou nacionais, ou mesmo no estrangeiro, podem oferecer ao município. Então, é isso que tem que ter em mente. Falando de transporte público também, quantas soluções podem ser avaliadas de acordo com o contexto da cidade e trazer ganhos. Aí a gente tem que pensar em todo tipo de ganho, né? Desde de redução de poluição, redução de custo, pensar em todas as perspectivas em que soluções podem melhorar a vida das pessoas, que é o fim último do município, né? A gente até estava, no curso, a gente conversou sobre a questão da merenda, né, que não foi de uma cidade, Europa, não me lembro agora o nome, como melhorar a merenda. Isso seria uma forma também eu estou falando assim bem praticamente, para as pessoas entenderem, né, qual o impacto que essa lei tem
dentro do município. Então, assim, até por conta de melhorar a qualidade da merenda, isso poderia ser um processo inovador, né, que é algo assim que é bem importante no dia a dia do município, né, Adalberto? Sim, Márcio, muito bem. O exemplo da merenda é um exemplo da União Europeia, né? A gente está falando na Suécia, Isso. aqui uma cidade na Suécia, está me fugindo o nome, que é um nome um tanto diferente, está me fugindo agora o nome, mas o importante é que é um caso, né, a gente chama um case de estudo, que é justamente eles fizeram o que que a gente chama aqui no Brasil, a gente chama de encomenda tecnológica. Então eles encomendaram uma pesquisa e ao mesmo tempo a entrega desta solução para oferecer para a merenda que seja mais nutritiva, que não tenha defensivos agrícolas, que incorra em menor poluição, porque envolva menos transporte, né, de outros lugares, que a produção seja local. Então, esse conjunto de especificações, exigências que eles entenderam que era fundamental para aquela cidade e achavam que melhorar essa situação exigiria um desenvolvimento de uma solução. E isso é muito interessante, porque aí a gente alcançou o que foi desenvolvido, todo um sistema para entregar essa merenda nessa cidade que atendesse todos esses requisitos, todas essas exigências que o município entendeu que seria muito importante na merenda escolar. Eu achei legal esse exemplo porque sai daqueles grandes exemplos, né? Mandar um homem para a Lua, né? A internet, e vai para uma coisa bem assim, que é visível dentro do município. Agora, quando a gente fala de inovação, a gente também está falando de compras públicas. Assim, a gente sabe que o país hoje gasta praticamente 13% do PIB, né? E nos municípios está na faixa de uns 2,1% do PIB ao ano, ou seja, é muito dinheiro que, teoricamente, pode ser destinado a comprar inovação. Como é que é essa correlação compras públicas e inovação, Adalberto? Olha, Márcio, muito boa essa pergunta. Eu acho que definitivamente é a agenda do momento, pelo menos no Brasil, né? A gente sabe que o poder das compras públicas, ela tem, e a gente chama de instrumentos orientados pela demanda, e a compra pública é o exemplo mais forte desses instrumentos. Eles já produziram muitos resultados nos Estados Unidos e na Europa. E hoje a gente está avançando com isso no Brasil. Então, a legislação trouxe diversos instrumentos que podem e auxiliam, né, nessa etapa. É muito importante a gente focar aqui, por exemplo, trazendo o exemplo dos Estados Unidos, que eles têm um ato, um bill, que chamam a lei, em que incentiva, primeiro, a comprar de pequenos small business, pequenas empresas. Então, isso é muito forte de fortalecer as pequenas empresas. Depois foram para a inovação, pequenas empresas e inovação. Aqui no Brasil, a gente está agora com a possibilidade, com esse arsenal de legislação, justamente para focar todo esse poder. Estamos falando de muito dinheiro. E esse poder dos municípios é fundamental para incentivar a inovação. Em que sentido? Imagine que, e aí a gente fala, se um poder público, os estados e os municípios anunciam que vão comprar determinada solução que ainda não está, vamos dizer assim, disponível no mercado, a empresa ou uma empresa pequena está tentando desenvolver aquela tecnologia. Se ele anuncia, o que você vê de imediato? É uma sinalização muito forte que há mercado para aquela tecnologia, porque o município tem essa capacidade de comprar muita coisa, e isso é muito importante. Um exemplo clássico, que hoje no Brasil está rodando e é muito bom, é o sistema do SUS, que é o nosso maior comprador do Brasil, é o sistema SUS, né? Estamos pensando da União, dos estados e municípios, e eles têm um programa chamado Parcerias de Desenvolvimento Produtivo, no qual se compra se compra não só o produto, mas se encomenda o desenvolvimento, e ao final se espera que haja transferência tecnológica para os órgãos públicos. Tá. Isso é muito importante. O SUS é um exemplo claro de compras públicas. A gente vai ter que usar esse exemplo aí no nosso próximo programa, Adalberto. A gente infelizmente, está encerrando o programa, né? Agradeço a você pela sua entrevista. A gente vai ter que marcar uma outra em breve, né?
Obrigado aí pelo papo e obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Adalberto. Obrigado, Márcio. Obrigado. Fique com a gente na TV Petrópolis, no programa Ciência e Movimento. Forte abraço. Tchau.